Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Palmeiras x Flamengo. Craque Neto é sincero sobre polêmica na Copa do Brasil. Para mim, ex-jogador decidiu falar sobre os lances que geraram várias polêmicas e suas declarações vêm repercutindo na web. A desclassificação do Palmeiras na Copa do Brasil para o Flamengo vem repercutindo bastante nas redes sociais, na imprensa e também entre os torcedores. O Verdão saiu cedo da competição. Abel Ferreira e muitos outros jogadores do Alviverde foram abaixo nos 2 jogos contra o Flamengo. No segundo confronto, o Palmeiras até foi melhor, mas poderia ter criado mais chances. Para craque Neto, o pênalti em Murilo foi muito claro e deveria ter sido marcado. Mas vale lembrar que houve o contato do Pedro antes e poderia ter sido marcado uma falta anteriormente. Visão do ex-jogador. Pênalti. O VAR tem que chamar. Foi pênalti para o Flamengo, hein? Muito pênalti. Mão do Murilo. O VAR tem que chamar, a não ser que ele tenha dado falta, que não foi. Para mim foi pênalti para a equipe do Flamengo, afirmou. Que absurdo. Não dá para entender o futebol brasileiro. É uma coisa absurda não dar um pênalti desse para o Flamengo. Como o Palmeiras é ajudado na arbitragem, é uma coisa impressionante, completou. Gol do Palmeiras em uma falta que, para mim, não existiu. Teve um pênalti para o Flamengo que não deram. É tudo para o Palmeiras. Entrega a taça, entrega tudo para o Palmeiras. Dá tudo para a Crefisa, dá para a Leila. Tá tudo certo, acrescentou. Deus existe. Deus existe. Eu sabia que ele existia. Eu acredito em Deus. Impedido o gol dos caras. Olha lá, não gol. Deus existe. Tá impedido. Os caras querem ganhar no grito, né? Ironizou. Em outra ponta, o próximo compromisso do Palmeiras será contra o Flamengo, 11 pelo Campeonato Brasileiro. É mais uma partida importante que o Alviverde precisa vencer para continuar brigando pelo título. CBF de Edinaldo Rodrigues se posiciona sobre lance polêmico envolvendo Rafael Veiga do Palmeiras. Existem reclamações dos dois lados e a revolta é muito grande com a arbitragem de ambas as partidas. Revolta com a arbitragem. O Palmeiras ficou revoltado com a arbitragem do Daronco no jogo da última quarta-feira, 7, no Allianz Parque. Na visão dos palmeirenses, o árbitro paralisou muito o jogo e não teve o mesmo critério durante os 90 minutos. No começo, Daronco marcava falta em qualquer contato, mas foi mudando de decisões no fim da partida e Abel Ferreira teve a expulsão decretada após reclamar de uma falta não marcada e fazer um gesto obsceno. A marcação do impedimento no gol do Flaco Lopes também é questionada pelas linhas traçadas e o momento que a bola sai do pé do cobrador. O Palmeiras se sente muito prejudicado. Posicionamento da CBF. Do lado do Flamengo, existem reclamações sobre o possível pênalti do Murilo, mas vários especialistas de arbitragem disseram que não houve a penalidade, ou seja, o árbitro acertou. Lance de interpretação. Apesar do braço estendido do Murilo, temos que avaliar se o jogador está em ação de disputa ou de bloqueio. Tem o contato primeiro do Pedro nas costas dele, que é de referência, absolutamente normal. O Murilo também está estendendo o braço, buscando a referência no Pedro, não está numa ação de bloqueio. Quando ele estende esse braço, a bola cai no braço dele, afirmou Paulo César de Oliveira. Na coletiva, Marcos Braz trouxe um posicionamento oficial da CBF e disse que a Confederação Brasileira de Futebol avaliou que não houve intensidade na falta de Veiga para ele ser expulso no primeiro jogo. Primeiro falar em relação à CBF. Hoje, por exemplo, recebemos a resposta dela em relação àquele lance do Pulgar envolvendo Rafael Veiga? Ela disse em relatório que a falta foi com pouca intensidade, mais ou menos isso, disse o vice-presidente de futebol flamenguista. E que a intensidade que foi feita a falta não justificaria o vermelho. Assim, depois as fotos apareceram, as imagens apareceram. Não sei se faltou intensidade, faltou pouco para quebrar a perna, completou. Leila Pereira confirma informação exclusiva do Bolavip sobre pré-contrato com Gabigol no Palmeiras. A presidente do Palmeiras falou com a imprensa na zona mista após a eliminação para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras entregou no último mês uma oferta de pré-contrato para o staff do atacante Gabigol, do Flamengo, e aguarda um retorno para saber se o atleta aceita defender o clube alviverde a partir da próxima temporada. O time rubro-negro não receberia qualquer compensação pelo atleta, com quem tem contrato até o fim desta temporada. Ele já disputou 7 jogos no Brasileirão e não poderia atuar em outro clube. Atualmente, Gabigol está livre para assinar com outro clube para defendê-lo a partir de 2025.
Após a eliminação contra o rival carioca, a presidente Leila Pereira, não há nada assinado entre as partes. Como também já foi comunicado pelo Bolavip Brasil com exclusividade após rumores sobre a assinatura. Leila Pereira fala sobre o atacante. A gestora alviverde falou sobre o atacante ter ido diretamente cumprimentá-la no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no confronto no Maracanã. Na ocasião, foi flagrado o cumprimento entre os dois, que ganhou grande repercussão. Gabigol é um rapaz muito educado. Ele sempre me cumprimenta. Aliás, não só a mim, mas a todo mundo do Palmeiras. Isso não nada absolutamente a ver. Não tem nada assinado com o Gabigol, e o Palmeiras tem sempre interesse em bons jogadores. O nosso elenco é esse, disse Leila Pereira. Gabriel Barbosa está em reta final de contrato com o Flamengo e as conversas por uma renovação com Gabriel Barbosa ainda não estão completamente encerradas, mesmo que difíceis. O atleta tem vínculo assinado com o rubro-negro apenas até o fim desta temporada. Questionada sobre as negociações para os contratos de patrocínio Master a partir de 2025, quando acaba o atual contrato com o grupo Crefisa Fan, Leila confirmou que suas empresas podem deixar a camisa alviverde. Na visão da atual presidente, que será candidata à reeleição, será saudável ao alviverde ter outra marca em seu uniforme e pode por fim alguns burburinhos de bastidores sobre os interesses da mandatária. Com relação ao patrocínio, como já falei várias vezes, é o último ano do meu mandato, sou candidata à reeleição, e os patrocínios das minhas marcas terminam em dezembro. Estamos no mercado procurando parceiros agora para saber realmente quanto vale a camisa do Palmeiras, explicou. Confusão no Allianz Parque. Anderson Barros revela ter sido ameaçado por integrante do Flamengo, que era o nome dele. Anderson Barros revela ter sido ameaçado por um integrante da comissão do Flamengo. Palmeiras vence, mas está eliminado. Na noite da última quarta-feira 7, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Allianz Parque, em jogo de volta da Copa do Brasil. O Verdão derrotou o rubro-negro por 1-0, com gol do zagueiro Vitor Reis. O resultado, todavia, eliminou o Verdão da Copa do Brasil. Isso porque o alviverde tinha que vencer a partida pelo menos por 2-0, uma vez que esse foi o placar do primeiro jogo a favor do time carioca, no Maracanã, na semana passada. O Palmeiras até chegou a fazer o gol que precisava para levar a decisão para os pênaltis com Flaco Lopes aos 25 minutos do segundo tempo. No entanto, o VAR anulou o tento marcado pelo argentino e o Verdão acabou eliminado. A noite triste para o torcedor palmeirense não iria acabar por aí. Mais tarde, na zona mista, muita confusão aconteceu no Allianz Parque. Tudo começou quando o diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tentou levar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao vestiário do time carioca e Leila Pereira acabou vetando. Anderson Barros é ameaçado por integrante do Flamengo no Allianz Parque. Após ordem de Leila vetar a entrada de Cláudio Castro no vestiário do Flamengo, seguranças da Arena do Verdão seguraram o acesso do grupo que acompanhava o político, desencadeando o problema. Na confusão, Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, alega ter sido ameaçado por um membro da comitiva não identificado, dizendo que o Verdão em breve voltaria para jogar no Rio de Janeiro. Ele me ameaçou. Eu quero o nome dele, esbravejou o dirigente alviverde que saiu do Allianz Parque bastante furioso após esse episódio horas depois da eliminação palmeirense. Palmeiras e Flamengo voltam a se reencontrar no domingo pelo Brasileirão. Depois dos confrontos na Copa do Brasil, o Palmeiras voltará a reencontrar o Flamengo já neste domingo, 11, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16 horas de Brasília, mais uma vez no Maracanã. O Palmeiras precisa virar a chave e voltar a pensar no Brasileirão, uma vez que o time está apenas na quarta colocação com 37 pontos, 6 a menos que o líder, a Botafogo. Abel Ferreira se posiciona sobre expulsão no Palmeiras. Em momento algum há a intenção de ofender alguém. Treinador desabafou sobre lance que originou a sua expulsão contra o Flamengo. Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil. O Palmeiras bem que tentou, mas está eliminado mais uma vez da Copa do Brasil. Na noite da última quarta-feira 7, com um gol de Vitor Reis, o Verdão bateu o Flamengo por 1-0, mas o resultado não foi o suficiente para avançar às quartas de final do torneio mais democrático do país. O Palmeiras até chegou a fazer o gol que precisava para levar a decisão para os pênaltis com Flaco Lopes aos 25 minutos do segundo tempo. No entanto, o VAR anulou o tento marcado pelo argentino e o Verdão acabou eliminado. O jogo foi recheado de polêmicas tanto dentro quanto fora de campo. Se na zona mista, após a partida, Anderson Barros revelou que foi ameaçado por um integrante do Flamengo dentro de campo. O VAR interviu pelo menos em 3 oportunidades, sendo 2 contra a equipe alviverde.
e em uma delas, quem foi prejudicado mais uma vez foi o técnico Abel Ferreira. Após falta não marcada para o Verdão, o técnico português foi expulso por fazer um gesto obsceno. O árbitro da partida, Anderson Daronco, viu, mas na hora não expulsou o português. Instantes depois, o VAR entrou em ação e expulsou o comandante palestrino. Abel Ferreira desabafa sobre sua expulsão contra o Flamengo. Em entrevista a André Hernan, Abel Ferreira desabafou sobre o gesto obsceno e garantiu que não teve a intenção de ofender ninguém e a intenção era apenas mostrar a seus jogadores que Daronco não tinha coragem necessária para apitar uma partida decisiva entre Palmeiras e Flamengo. Olha, primeiro eu fiquei surpreso porque eu não sabia o que era. Depois que eu vi a imagem no telão aí eu percebi o que é que foi. Eu já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, as imagens que o Palmeiras tem vista de cima, disse o treinador que continuou. Abel Ferreira nega ter ofendido Daronco. Há uma falta pelo lado direito e as imagens são claras, como tu viste e eu não concordo. E como foi sempre uma arbitragem sobretudo na segunda etapa onde parou muito, eu achei que precisava de mais coragem para arbitrar um jogo desse nível. E quando acontece esse falta, eu viro em direção à minha comissão técnica e faço o gesto. O árbitro não teve coragem, disse Abel que finalizou. Voz e gesto corporal. O árbitro não tem coragem. Foi um gesto que eu utilizei para dizer que o árbitro não teve coragem. Vocês aqui usam outra expressão. Foi isso que eu disse para minha comissão técnica. Não vou negar que fiz o gesto, mas em momento algum há a intenção de ofender alguém quem quer que seja, concluiu.